Paz e força, sou o pastor Evandro Moreira, aqui da comunidade Vitral. Quero olhar com você essa semana para uma história registrada na Bíblia, para que eu e você tenhamos orientações para que a gente escreva a nossa história. Eu quero olhar com você essa semana o livro de Ruth, e eu quero convidar você a ler esse livro, e se possível você ler esse livro todos os dias. Ele é um livro curto, será uma leitura muito importante. Quero convidar você a mergulhar nesses 85 versículos aqui. Com certeza será uma jornada muito importante. Eu olho hoje com você aqui o primeiro capítulo, a primeira parte desta história, e o meu desejo é que mais uma vez a Bíblia nos encontre e eu e você possamos nos aproximar do Deus que nos deu a Bíblia. O texto começa dizendo assim: houve uma época quando os juízes eram líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. E esse trecho termina assim no versículo 22. Foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E eu faço uma jornada com você, relembrando o que está acontecendo aqui. Há um período de crise, há um período de dificuldades. O texto ele vai localizar esse período, por isso que ele vai dizer que é no momento dos juízes. Ele localiza algo como uma notícia: olha, quando fulano era presidente, ou quando tal situação estava acontecendo, ou durante tal período, há uma fome que vai atingir toda a terra. E aqui a ideia é que, sim, que não foi algo localizado, foi algo como nós estamos vivendo, algo que assolou e encontrou aqui, especialmente em todos os lugares, todas as pessoas passaram pela mesma situação. Então não é algo apenas em um local. E é interessante olhar aqui, e eu quero ver esses dois movimentos e tirar lições para o nosso dia a dia. Tem um homem e ele tem uma responsabilidade sobre a sua família. Esse homem é um homem que tem posses, ele está numa boa situação, mas vivendo um momento difícil. E diante desse momento difícil, qual a decisão dele? Ele decide então mudar, ir para uma outra região, sair de onde ele está e ir para uma outra região. Então ele desloca toda a sua família nessa jornada. O que vai acontecer? Nessa nova região ele vai morrer. Seus filhos que se casaram nessa nova região, os dois também casam. Então nós temos aqui 3 viúvas. A esposa dele, a viúva dele, decide então voltar para sua terra natal. Das suas noras, elas esperam que elas voltem para casa das suas mães, e a ideia de dizer que voltar para a mãe é a ideia de cuidado. Uma delas decide então continuar com a sogra, que é a história, nessa história que é a Ruth. E nós conhecemos muito bem o versículo 16, muitos aqui usaram esse texto aqui no convite de casamento: seu povo será meu povo, onde você morar eu vou morar, onde você morrer eu vou morrer, o seu Deus será o meu Deus. São as palavras dessa nora, também aqui agora viúva, para a sua sogra viúva. E nós temos o retorno dessas 2 viúvas então para a terra natal da sogra. O que eu encontro aqui? Em primeiro lugar, eu encontro um homem que tomou uma decisão errada. Elimeleque, ele toma uma decisão errada. Interessante que o texto ele não nos dá muitas informações, e é próprio do modo como o livro foi escrito. Mas é interessante isso. Não importa muito o que Elimeleque pense, porque ele tomou a decisão errada. Algo como que assim, não tem muita diferença você ter os conceitos certos se você toma as decisões erradas. Agora nós olhamos para Noemi, e nós temos alguém que toma uma decisão correta. Ela também enfrenta um momento de crise, e ela também é tomada por um momento de sofrimento, e ela toma a decisão correta.
eu preciso fazer algo diante dessa situação que eu estou vivendo. Perdi meu marido, perdi meus filhos, estou vivendo a dor, e aqui vamos lembrar, numa sociedade, imagina a condição financeira desta mulher. A mulher, ela era então condicionada à questão financeira do marido, ela não tem mais os filhos que poderiam que dar um suporte para ela, então ela entende, falou, se tem um lugar para eu voltar, é minha terra natal. Então ela toma a decisão correta. Só que ao ler o capítulo nós vamos perceber que, embora ela tenha a decisão correta, ela tem conceitos errados, especialmente quando ela pensa sobre Deus e o que aconteceu com ela. E aqui nós temos um perigo. Muitas vezes nós até tomamos as decisões corretas, só que a vida não é construída apenas de decisões corretas. A nossa qualidade de vida é afetada também por nossos conceitos, por nossas definições. Então Deus não espera apenas que eu e você nós tenhamos o comportamento correto, que a gente tome as decisões certas, que a gente faça o que é certo, mas também que a nossa qualidade de vida seja construída por termos os conceitos corretos, a maneira como enxergamos a vida, a maneira como nós enxergamos a Deus, o modo como eu e você respondemos ao sofrimento com as nossas decisões, e como também nós construímos os nossos pensamentos em nossas definições. E eu quero lembrar aqui um conceito do filósofo Paul Sartre, e ele dizia isso: a vida é esse equilíbrio entre a gente ter que tomar decisões, a pressão, ou seja, na pressão da fome, aquele homem tomou a decisão errada de pegar toda a sua família, e o texto vai nos dizer que ele era um homem abastado, ou seja, ele estava numa situação que ele poderia esperar, ele poderia enfrentar, mas ele toma um caminho que é o caminho da fuga, e ele foge para um lugar. E nós encontramos essa viúva aqui, que tem duas noras viúvas, essa mãe que perdeu seus filhos e está no momento de sofrimento, que também é pressionada a tomar decisões. E Sartre vai dizer, a gente não apenas, a vida é esse equilíbrio da pressão de tomar decisões e viver as consequências, sofrer as consequências das implicações delas, ou seja, a gente lidar com isso, tomar decisões e viver as consequências das decisões. Deus espera que eu e você tomemos decisões corretas, mas não apenas tomemos as decisões corretas. Muitos vão para a Bíblia como encontrar aqui as respostas, as chaves, as senhas para tomar as decisões, mas Deus espera que nossa qualidade de vida seja construída por decisões corretas, mas também por conceitos corretos, no modo como nós enxergamos quem somos, o que é a vida, enxergamos quem é Deus. Aquela mulher, embora estava no caminho certo, ela estava com seu coração e com seus pensamentos distorcidos. Ela estava no caminho certo, tomando a decisão certa, mas com decisões, com conceitos, definições distorcidas. Que Deus nos ajude. Estamos vivendo dias semelhantes que nos exigem decisões difíceis, estamos enfrentando um momento ímpar, mas mesmo que não fosse um momento como este, eu e você somos desafiados constantemente a tomar decisões. Lembre-se disso. Eu e você precisamos tomar as decisões corretas, e eu e você podemos construir uma qualidade de vida também com os conceitos, com as definições corretas. Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para estarmos no caminho certo, enxergando a vida com os conceitos corretos. Deus espera que eu e você, mais do que estar no caminho correto, tenhamos também a visão correta sobre quem somos, a vida, e sobre quem Ele é. Que Deus abençoe o seu dia, que o Espírito de Deus lhe ajude nas decisões que você precisa tomar no dia de hoje, que esse Espírito, que é um Espírito conselheiro, lhe ajude também a sondar os seus pensamentos, assim como o salmista pediu a Deus que Ele possa fazer essa geral em nossos conceitos e nossas definições. Amanhã nós queremos
continuar essa semana. Quero fazer essa jornada com você, então, nesse pequeno texto, mas um texto muito importante para dias como esses que estamos vivendo, que é o texto, a história dessas duas viúvas, a história de Ruth e de Noemi. Então, amanhã aguardo você para juntos continuarmos a jornada, e faço desafio: leia Ruth, não apenas esse primeiro capítulo, leia Ruth, se possível, pelo menos uma vez cada dia aqui, para mergulhar nessa história. Que Deus abençoe o seu dia.